Oiê, aqui é a Jana e no vídeo de hoje eu vou conversar sobre o livro Confie em Mim, do autor Harlan Coben. Espero que seja assim que se pronuncie, se não for, me desculpe. Mas enfim, vamos falar sobre o livro. Eu terminei de ler esse livro ontem, então ele tá muito mais do que fresquinho na minha mente. E eu comecei a ler esse livro agora, apesar de eu já tê-lo há bastante tempo, porque a Marina Smith está fazendo um clube de leitura que é muito legal essa iniciativa e o clube de leitura dela é muito legal porque ela é uma pessoa muito divertida e esse é o livro do mês, Confia em Mim. Então vamos lá. Confia em Mim é um thriller, daqueles thrillers assim como outro qualquer, aparentemente, e ele começa com a premissa de que é, tem uma mulher, a tia, e o marido dela, o Mike, que eles estão achando as atitudes do filho adolescente deles, o filho de 16 anos deles, Adam, um pouco suspeitas. Ele ficou um menino muito diferente de uma hora para outra. Ele era super participativo na família, mais ou menos, né? Como de todo típico adolescente. E ele praticava esportes, ele conversava muito mais com os pais e tal. E de repente ele passou a ser um menino muito recluso, muito mal-humorado, é, desistiu dos esportes, desistiu de tudo que lhe era interessante antes. E com essa preocupação, os pais decidem instalar um programa espião no computador dele. Um programa que já existe na vida real, qualquer um pode instalar esse programa, né? Dentro de algumas concessões, enfim. O livro é baseado em tecnologias reais, né? Reais e acessíveis à maior parte da população. E eles decidem espionar esse garoto para saber se ele não tá se metendo em algum problema, para poder explicar por que ele teve essa mudança de comportamento tão grande e até que é tudo bem, assim, mais ou menos, essa espionagem, até que eles veem uma mensagem que ele recebeu que diz a seguinte coisa: fica de bico calado que a gente se safa. E a partir dessa mensagem, a narrativa toma um rumo diferente no livro e vai se chocar com diversas outras famílias e diversos outros adolescentes dessas famílias que têm problemas semelhantes e problemas bem diferentes também. E é um livro que tem muitos personagens, muitas subtramas paralelas. Não tem assim. A trama principal é a tia, o Mike e o Adam. E essa busca pelos filhos dele, que num dado momento, depois de receber essa mensagem, logo após receber essa mensagem, ele vai desaparecer. E aí já viu, né? Vira aquela história de pais atrás dos filhos e tal. Mas com um plus de que essa história tem muitos outros personagens. Então tem várias outras subtramas. Tem a história da família vizinha, que tem um filho doente, que quem trata desse filho é o Mike, que ele é médico. E aí a esposa descobre-se que esse menino não é o pai dele, não é o pai dele. O pai dele é outra pessoa, que aí tem outra, abre para outra subtrama. E no decorrer dessas várias subtramas, que tem várias outras coisas, também tem um assassino, praticamente um serial killer, que é o Nash, que ele tortura as vítimas até desfigurar. Ele tem planos assim aparentemente elaboradíssimos, mas só que na verdade não são tão elaborados assim, como a gente vai descobrindo no decorrer da leitura. E logo no primeiro capítulo ele já entra, já são todas as cenas que ele tá, a maioria são bem fortes, assim, são bem impactantes a descrição do que ele faz com as vítimas. Aí tem essa subtrama desse Nash também. Enfim, tem vários personagens, tem muitos personagens. É um fluxo de personagens esse livro. E poderia ser mais interessante, eu acho. Pra mim, virou uma grande confusão. Sabe, um livro que tenta e no final ele não entrega tudo o que ele prometeu que entregaria? O autor escreve de uma forma muito satisfatória, você consegue ler o livro assim muito rápido. Eu li esse livro em 3 dias e, tipo, sem me dedicar muito tempo a ele. Então, é um autor que tem uma escrita muito fluida, pelo menos nesse livro aqui. Eu li 70 páginas. Tipo assim, você nem percebe, você lê 70 páginas literalmente num piscar de olhos. E isso é muito bom, né? Até para quem quer desenvolver o hábito da leitura ou realmente ter um hábito diferente, um passatempo diferente. Eu recomendaria algum livro dele, apesar desse ser o primeiro livro que eu tô lendo do autor. Mas pelo que eu pude entender, ele tem basicamente essas mesmas subtramas, esse mesmo método de escrita.
Então, os livros dele, apesar de terem mistérios diferentes, eles têm a estrutura similar. Enfim, como eu disse, é um livro que poderia ter sido muito melhor do que ele é. Eu acho que o livro chega num determinado ponto que parece tudo coincidência demais. Sabe quando as coisas é muito redondinho para que todos os personagens se encontrem num determinado momento? Tem uma ou duas revelações assim que me surpreenderam, mas a maioria das revelações que eram para ser chocantes se transformaram em revelações batidas. Sabe aquela coisa que você já esperava? Então, eu fiquei com um pé atrás, assim, no livro, porque tudo que eu imaginava que ia acontecer, aconteceu. Até aquelas coisas que me surpreenderam não foram, assim, tão surpreendentes, sabe? O que mais me desagradou no livro foi essa, não sei, necessidade do autor de fazer com que cada pontinha que ele colocasse na história tivesse um amarramento, mas não necessariamente um amarramento coerente, entendeu? Se tivesse coerência nas ações dos personagens, se os personagens realmente tivessem motivos explícitos, até o assassino da história, ele mata por um motivo mais banal possível. Então, é surreal você pensar que uma história assim poderia acontecer, ter algum pé de realidade, ou ela nem é real o suficiente para ter um pé na realidade, nem misteriosa o suficiente para ser ficção de boa qualidade, sabe? Não quero ser muito perversa falando do livro, mas é basicamente isso. Não é um livro que agregue muito, não tem citações brilhantes, não tem personagens cativantes o suficiente para que você torça por eles. É claro, o autor escreve de uma forma que faz com que você queira saber o que vai acontecer. Sabe aquela coisa de mistério, de thriller, que você começa a ler e aí ele deixa uma pulguinha ali, uma pulguinha aqui, e você quer saber o que vai acontecer e você continua lendo para descobrir o mistério, mas quando você finalmente descobre, não valeu a pena. E muitas vezes você já tinha deduzido pelas várias e várias pistas que ele deixa no decorrer do caminho. Então, para mim, não foi um livro que valeu a pena. Claro, se você gosta muito do gênero de thriller, se você não leu muita coisa desse gênero, pode ser um livro interessante sim, até porque eu recomendaria esse livro mais para um leitor iniciante nesse mundo de thriller, de aventuras e suspense e tal. Porque é um livro fácil de ser lido, assim, que tem a leitura fluida, mas não é um livro que agrega, não é um livro que vai ficar no meu pensamento depois que eu colocá-lo na estante de volta, sabe? E é isso. Basicamente é isso. Falando um pouco sobre a, o tema que permeia o livro, tem uma frase dele que justifica bem. Ele fala assim: todas as casas tinham sua tragédia particular. Todas as famílias tinham seus segredos. Se o autor tivesse ido no livro inteiro sobre essa perspectiva de segredos familiares, de tragédias e tal, o livro teria ficado bem mais interessante. Mas ele não, ele pegou uma coisa assim muito irrealista e colocou na realidade, aí ficou muito confuso, muito sem graça, eu diria. Enfim, é um livro lindo, né? O livro, o objeto em si, a capa dele eu acho linda, mas infelizmente a história não me agradou tanto assim. É um livro mais ou menos, é um livro para você realmente passar o tempo, não espere grandes coisas dele. Se você o tem aí pela sua prateleira, sua estante de livros, eu recomendo sim que leia, né? Eu acho que não existe livro ruim, assim, existe livros que não são indicados para determinadas pessoas. Às vezes a gente lê um livro e odeia ele, mas vai ver o livro não é pra gente, sabe? Pra outra pessoa pode ser maravilhoso. E foi esse o caso. Não gostei muito, mas enfim, é uma experiência, né? Não sei se eu pretendo ler outros livros do autor. Quem sabe se aparecer um por aí. Mas é isso. Esse foi o livro. Muito obrigada por assistir. Eu vou deixar outras informações sobre o livro no box de informações. E se você gosta muito desse livro, por favor, não se sinta ofendido. Não é uma crítica a você, é uma crítica ao livro, ao meu gosto literário. E é isso, vamos falar civilizadamente sobre literatura, que é sempre o mais importante. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!